Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no canal Lu Educativa. Eu sou a professora Luciane de Deus e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre como é feita a avaliação no ensino fundamental. Se você teve a oportunidade, de assistir no vídeo passado, nós falamos sobre avaliação na educação infantil. Hoje nós vamos conversar sobre a avaliação no ensino fundamental. Muitas vezes, quando falamos em avaliação, pensamos apenas em provas, testes e notas, não é assim? No entanto, a legislação educacional brasileira apresenta uma visão muito mais ampla sobre esse processo. Ao longo desta aula, vamos compreender o que a legislação determina sobre a avaliação escolar, qual é o papel do professor nesse processo e por que a avaliação deve ser entendida como uma ferramenta de promoção da aprendizagem. Vamos lá? Vamos ver, o que a LDB fala a respeito da avaliação escolar. Quando falamos em legislação educacional, um dos documentos mais importantes é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, conhecida como LDB, a Lei nº 9.394, de 1996. A LDB estabelece os fundamentos da educação brasileira e orienta o trabalho das instituições do ensino. No que se refere à avaliação, a legislação apresenta uma concepção bastante significativa. A lei determina que a avaliação do rendimento escolar deve ocorrer de forma contínua e cumulativa. Isso significa que a aprendizagem do estudante não pode ser analisada apenas por meio de uma prova final. O processo deve considerar toda a trajetória do aluno durante o período letivo. Essa orientação representa uma mudança importante em relação a modelos tradicionais que valorizavam exclusivamente exames finais e resultados quantitativos, né? Era muito baseado em bastante provas, bastante testes. A legislação reconhece que aprender é um processo contínuo. Consequentemente, a avaliação também deve ser contínua. Agora nós vamos ver o princípio da prevalência dos aspectos qualitativos, tá? Um ponto muito importante presente na legislação é a valorização dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. O que isso significa? Significa que o professor não deve observar apenas números e notas. É necessário analisar a qualidade da aprendizagem construída pelo estudante, não é? E não deve se prender só nos resultados. A participação em sala de aula, o desenvolvimento do pensamento crítico, que mais? A capacidade de resolver problemas, a evolução ao longo do tempo, a construção da autonomia do aluno. Todos esses aspectos fazem parte do processo avaliativo. O professor precisa levar tudo isso em consideração na hora de avaliar o aluno. A aprendizagem humana é complexa e não pode ser reduzida apenas a um resultado numérico. Por isso, a legislação incentiva uma visão mais ampla da avaliação, né? Ela precisa ser além das provas, né? Que ela atinja um alcance maior do que só papéis. Ela precisa avaliar o aluno num todo. E como é a avaliação, né? Vamos ver agora a avaliação como acompanhamento da aprendizagem. A legislação educacional brasileira compreende a avaliação como um mecanismo de acompanhamento permanente, sempre presente, no ensino. O objetivo não é simplesmente classificar estudantes. O objetivo é compreender como ocorre a aprendizagem desses estudantes. Quando o professor identifica dificuldades, ele pode reorganizar as suas estratégias pedagógicas, não é? Quando ele percebe o que é que está dando certo, o que é que não está funcionando. Então ele pode mudar, né? Quando percebe avanços, pode ampliar desafios e aprofundar conhecimentos. Quando ele vê que a turma está aprendendo, ele consegue avançar. E se ele percebe que a turma está tendo retrocessos, que os alunos não estão conseguindo, adquirir o conhecimento que deveriam, ele precisa mudar a sua estratégia dentro de sala de aula, de modo que provoque esse conhecimento no aluno, que provoque mudanças, e o aluno consiga avançar dentro da escola, nos estudos.
Então, se ele vê que não está funcionando, ele precisa mudar. Nesse sentido, a avaliação deixa de ser apenas um instrumento de verificação para se tornar um instrumento de intervenção pedagógica. Quando o professor percebe que o aluno não avança, ele vai intervir de forma pedagógica, através do quê? Orientações, né, de decisões, ele vai auxiliar o planejamento, favorece a construção de práticas mais eficientes. O que mais? Né? Tudo isso o professor vai fazer dentro da intervenção. Ele vai observar os seus alunos, vai aplicar as provas, vai fazer todo esse trabalho para ver se os alunos aprenderam ou não, se precisa avançar ou não, e intervir, mudar, não é? Ajustar o que precisa ser ajustado, buscar ajuda, não é? Buscar auxílio, conselho, o que ele pode melhorar dentro da sua prática pedagógica, tá bom? E a avaliação diagnóstica, como é que funciona? Dentro dessa perspectiva legal e pedagógica, a avaliação diagnóstica assume grande importância. Ela ocorre antes ou no início do processo de ensino, né? Geralmente ocorre no começo do ano letivo. Seu objetivo é identificar os conhecimentos prévios dos estudantes. Nenhum aluno chega à escola sem conhecimentos. Todos possuem experiências, saberes e vivências que precisam ser considerados. Quando o aluno chega na escola, né, geralmente no comecinho do ano, como eu disse, o professor pode aplicar uma prova diagnóstica para avaliar o que ele já sabe a respeito daquele conteúdo, o que ele ainda não sabe, para poder trabalhar em cima do conhecimento desse aluno, tá? Ao realizar uma avaliação diagnóstica, o professor consegue identificar o que os estudantes já sabem, o que precisam aprender, quais habilidades já desenvolveram, quais dificuldades apresentam, não é? Quais habilidades eles precisam ainda desenvolver. Essas informações são fundamentais para o planejamento das suas aulas. O professor precisa ter ciência do que o aluno sabe, do que o aluno não sabe, para poder planejar melhor, não é? Ser mais efetivo, mas seu planejamento seja mais eficaz dentro de sala de aula. E como é a avaliação formativa? Vamos ver então. Outro conceito extremamente relevante é a avaliação formativa. A avaliação formativa acontece durante todo o processo de ensino. Ela acompanha o desenvolvimento do estudante de forma contínua, sempre. Nessa modalidade, o professor observa a participação do aluno, as produções escritas, atividades individuais, trabalhos em grupo, projetos, debates, resolução de problemas. Através, né, de tudo isso, ele consegue identificar o que é que seu aluno aprendeu ou não. O foco não está apenas no resultado final, o foco está na aprendizagem e em construção. A avaliação formativa permite identificar dificuldades antes que elas se transformem em fracasso escolar. Ela favorece intervenções pedagógicas mais rápidas e eficazes. Eu vou voltar esse slide aqui só um pouquinho. Através dessa avaliação formativa, o professor vai ver a participação do aluno na sala de aula, como é que ele participa, né? Se realmente ele participa ou se ele não participa. Como é que são as produções escritas desse aluno? Se ele consegue se expressar bem dentro de uma redação, né? Se ele consegue expressar suas emoções, seus sentimentos, suas ideias com clareza. Como é que ele trabalha, né, as atividades individuais? Ele tem capricho nos seus trabalhos ou não? Ele entrega os trabalhos dentro do prazo ou não? Ou ele nem entrega os trabalhos? Por que não entrega? Como é que ele realiza os trabalhos em grupo? Se ele é um aluno participativo, se ele coopera com os colegas, ou se ele é um aluno daqueles folgados, não tem? Que só entra no grupo, mas não quer saber de fazer nada. Projetos, como é que ele faz os projetos dele, como é que ele, né, desenvolve os seus projetos. Os debates, como é que esse aluno consegue a fala escrita, a fala dele mesmo nos debates, ele consegue se expressar oralmente bem, ele consegue, é uma pessoa respeitosa, ele trata bem os colegas, os professores com respeito, ele sabe ouvir críticas, ele sabe respeitar, né,
a conversa do outro, como é que são os debates desse aluno. Ou às vezes ele também é um aluno que nem debate, que ele fica quietinho, só escuta e não coloca seus pensamentos, né, para todo mundo escutar. Resolução de problemas, como é que esse aluno resolve os seus problemas? Se ele conversa, dialoga, busca entendimento, busca ajuda, ou se ele já parte para agressão, tudo isso o professor consegue avaliar, tá? E é importante que avalie, né? Não, por isso que a avaliação não pode ser baseada somente nas provas escritas. Precisa ser um conjunto de fatores. Porque fala, olha, o foco não está apenas no resultado final, esse não é o foco da escola. O foco está na aprendizagem em construção. Como é que esse aluno está desenvolvendo o seu processo de aprendizagem dentro da escola? A avaliação formativa permite identificar dificuldades antes que elas se transformem em fracasso escolar. Dentro dessa estrutura, eu consigo ver como é que esse aluno é dentro de sala de aula e como é que eu, como professor, consigo ajudar esse aluno a avançar, de modo que ele permaneça na escola, tá? Ela favorece intervenções pedagógicas mais rápidas e eficazes. Às vezes, o professor mesmo percebe que ele precisa de acompanhamento psicológico, não é? De uma intervenção mais efetiva mesmo, de uma avaliação de um médico, né, de outro profissional que não seja ele e que possa ajudá-lo de forma mais efetiva na escola, tá? Então, o professor precisa estar atento a todos os sinais, a todos os movimentos que esse aluno dá dentro da escola. E como é a avaliação somativa? A avaliação somativa também possui seu espaço na escola. Ela geralmente ocorre ao final de um período letivo, unidade ou sequência didática, né? Quando o professor termina um capítulo ou termina, né, os conteúdos daquele bimestre, ele aplica a sua prova. Seu objetivo é verificar os resultados alcançados, saber se o aluno realmente conseguiu aprender o conteúdo que foi ensinado. As provas tradicionais costumam estar associadas a essa modalidade. No entanto, a legislação e as discussões pedagógicas contemporâneas indicam que a avaliação somativa não deve ser utilizada isoladamente. Ela precisa, você pode aplicar? Pode, mas não só ser baseada somente nela. Ela precisa estar articulada a outras formas de avaliação. Quando utilizada sozinha, pode oferecer uma visão limitada do processo de aprendizagem. O professor vai considerar a avaliação somativa, mas ele vai considerar o empenho desse aluno, não é? Se ele é um aluno participativo, se ele tem boa vontade, ele tem boa disposição, ele quer aprender, ele não falta da escola, tudo isso o professor pode levar em consideração na hora de dar as notas para esse aluno. Recuperação paralela e o direito à aprendizagem. Vamos ver como é que se dá. Outro aspecto importante previsto na legislação é a recuperação da aprendizagem. Durante muitos anos, a recuperação era oferecida apenas no final do ano letivo. Hoje, a legislação orienta que ela ocorra de forma contínua e paralela ao processo de ensino. Isso significa que, ao identificar dificuldades, a escola deve criar estratégias de apoio imediatamente. O objetivo é garantir o direito à aprendizagem. Não basta identificar o problema, é necessário agir para superá-lo. A recuperação paralela representa justamente esse compromisso com o desenvolvimento dos estudantes. Ou seja, viu que o aluno tem dificuldade, que ele não está aprendendo, ficou de recuperação, não espere no final do ano. Já pode ir, né, ajudando esse aluno a aprender e conseguir alcançar os resultados esperados, tá? Quais são os instrumentos usados na avaliação? Vamos ver. A legislação não determina que a avaliação aconteça exclusivamente por meio de provas, tá? Não há lei que fala, olha, a escola só pode aplicar provas e pronto. Ao contrário, as práticas pedagógicas modernas defendem a diversidade dos instrumentos avaliativos. Entre eles podemos citar a observação do aluno, portfólio, relatórios, projetos, seminários, que mais? Produções textuais, trabalhos em grupo, autoavaliação, debates, registros pedagógicos, trabalhos feitos em plataformas online também, AVA, né?
tudo isso pode ser usado como instrumento avaliativo, tá? Quanto mais diversificados forem os instrumentos, maiores serão as oportunidades para que os estudantes demonstrem os seus conhecimentos. E essa variação é muito importante porque o aluno não se sente cansado, né? Fala, não é uma coisa maçante dentro de sala de aula, só prova, 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 não. Então é interessante que o professor use mesmo vários recursos, várias metodologias para poder estar dando nota. Assim o aluno tem um empenho melhor e maior, tá? Então isso faz muito bem para o aluno e para a escola. A avaliação e a educação inclusiva. A legislação educacional brasileira também está fundamentada no princípio da inclusão. Isso significa que a avaliação deve respeitar as necessidades específicas dos estudantes. Cada aluno possui características próprias. Cada estudante aprende em ritmos diferentes também. Uma avaliação verdadeiramente inclusiva reconhece essas diferenças. O objetivo não é comparar estudantes, o objetivo é promover desenvolvimento. Por isso, as práticas avaliativas devem ser flexíveis, acessíveis e comprometidas com a equidade, não é verdade? E por isso que é bom que o professor se utilize de vários recursos para estar dando prova, dando nota, porque ele consegue atingir um número maior de estudantes, porque ele vai conseguir aplicar prova para aquele aluno que se expressa melhor escrevendo, para aquele outro que prefere fazer trabalhos, para aquele outro que prefere fazer pesquisas, tá? Então, todos os alunos têm chance de tirar uma nota maior quando o professor usa de várias metodologias diferentes, né? Ele vai se sentir mais interessado em aprender e consegue assim também ir melhor nas suas notas, né? Nas suas provas, tá bom? O papel do professor no processo avaliativo. Vamos ver como é que é. O professor ocupa posição central no processo de avaliação. Cabe a ele planejar estratégias avaliativas, registrar informações sobre a aprendizagem, interpretar resultados, oferecer feedbacks, reorganizar práticas pedagógicas, promover intervenções necessárias. A avaliação exige um olhar atento, sensibilidade e compromisso pedagógico. Ela não se limita ao preenchimento de notas no diário, mas faz parte da construção cotidiana da aprendizagem. Outra coisa, o bom professor, ele fica na torcida para que o seu aluno consiga atingir sempre as melhores notas, se sair bem nas provas, nos resultados, tá? Não, eu não conheço, gente, um professor que torce pelo contrário, né? Tem professor, mas a gente infelizmente vê professor que, infelizmente, dá risada do aluno que vai mal, tira sarro, não é? Constrange o aluno dentro de sala de aula, esse aluno vira piada, faz bullying com o próprio aluno, em vez de incentivar, em vez de procurar ajudar. Eu já vi isso pessoalmente, tá? Uma sala de aula que eu estudei, a professora no caso, pegava as provas dos alunos com nota baixa e mostrava para todo mundo e falava bem alto: olha, você, fulano, você tirou tanto, desculpa, fulano. Sem querer eu falei a sua nota, tá bem em tom sarcástico. Então, eu nunca esqueci, né? E então isso é uma coisa muito delicada, é muito constrangedora. Eu acho que nenhum aluno precisa passar por isso, independente da idade desse aluno. E isso foi na faculdade que eu vi, tá? Não foi quando eu era criança, não. E eu nunca esqueci, imagina uma criança, não é? Então eu acho que o professor que é realmente comprometido, ele fica triste quando o aluno não vai bem, não é? E isso entristece o nosso trabalho, porque você se esforça para ensinar, você se empenha em fazer o seu planejamento, em fazer as suas provas, em ver como é que você vai fazer com que o seu aluno aprenda, e no dia o aluno não atinge o resultado que ele precisava. Aí você fica preocupado e precisa pensar num jeito para esse aluno avançar e aprender, né? Se você viu que ele não aprendeu, você vai buscar outros meios para que ele consiga aprender e acompanhar a turma. Então, eu acredito que o professor comprometido de verdade, ele não fica feliz quando o aluno não está feliz, tá? A tristeza dele é a nossa também. Se ele não vai bem, a gente fica triste, né? Eu torço para os alunos para que todos vão bem. Então, quando eles tiram nota 10, eles comemoram, eu também comemoro,
porque é uma vitória de todos, na verdade, né? Vitória do professor e vitória do aluno, quando ela consegue atingir a nota máxima. Então, eu faço de tudo para que meus alunos se empenham, sejam esforçados mesmo, para alcançar um resultado melhor. E que eles tenham consciência que eles podem avançar, que eles não se contentam, né? Não fiquem, se contentem com notas baixas, não. Porque se ele tem potencial para ganhar uma nota melhor, por que ele vai se contentar com uma menor? Não tem lógica isso, né? Então, se ele pode tirar um 10, por que ele vai ficar feliz com 5? Não existe isso. Então, eu sempre falo, você é aluno nota 10, você não é aluno nota 5. Então, vamos nos esforçar mais, você tem condições de tirar mais, não é? E assim eles vão avançando, tá? Considerações finais. Ao analisarmos a avaliação no ensino fundamental à luz da legislação educacional brasileira, percebemos que sua finalidade vai muito além da atribuição de notas. A legislação propõe uma avaliação contínua, cumulativa, diagnóstica, formativa e comprometida com o desenvolvimento integral do estudante. Mais do que medir resultados, avaliar significa compreender os processos. O que é que está acontecendo com o meu aluno? Eu preciso saber. O que é que está acontecendo com o meu aluno? Ele está avançando? Ótimo. Ele não está avançando? Por quê? Mais do que classificar, significa orientar. Mais do que registrar notas, significa promover a aprendizagem. Por isso, a avaliação deve ser entendida como uma ferramenta pedagógica essencial para a garantia do direito à educação de qualidade. Quando utilizada de forma consciente, democrática e inclusiva, ela contribui para uma escola mais justa, mais humana e mais comprometida com o sucesso de todos os estudantes. A prova não é só para o aluno, é para nós também, professores. Porque com o resultado das provas, nós conseguimos medir, né? Como se nós medíssemos o nosso resultado também. Se meu aluno, a classe está indo todo mundo bem, a maioria, então eu estou no caminho certo. Mas se a maioria não está aprendendo, eu preciso rever a minha postura como professor e mudar, né? Fazer ajustes no caminho, intervir. O que é que está errado? Que eu preciso de mudança. Porque eu preciso que meus alunos avancem, eles precisam aprender. E eu estou ali para isso, estou ali para ensinar. E por que não está aprendendo, né? A gente precisa descobrir. É comigo, é o aluno, é a escola, o que é que não está se encaixando, né? Nós precisamos fazer essa articulação e descobrir o que está acontecendo com o nosso aluno, tá bom? Para que ele avance realmente. Educar e acreditar no potencial de cada estudante, avaliar e acompanhar com responsabilidade e sensibilidade o caminho desta construção. Nós queremos que eles aprendam, sim. Vamos buscar os melhores caminhos? Sim. E torcer para os melhores resultados, com certeza. A vitória do nosso aluno é nossa vitória também. Agradeço muito você que ficou comigo até o final desse vídeo, espero que você tenha gostado, tá bom? Se você ainda não é inscrito ou não é inscrita aqui no canal, convido você para fazer a sua inscrição, você não paga nada por isso. Ative o sininho de notificações, assim você não perde nada do que é postado, curta, compartilhe, assim você fortalece o nosso canal, tá bom? Lembrando que na nossa próxima aula vamos estudar sobre avaliação no ensino médio. Conto com você. Um grande abraço.